Mas, professora, depois a gente Oi. conversa sobre as ramas depois. Tá bom, beleza. Pessoal, bom dia a todos, né? Já estamos em 12. Todo mundo querendo saber como é que foi a avaliação, não? Ai, meu pai. Querendo e não querendo, né? Então tá. Pessoal, assim, ó, teve algumas coisas que eu percebi ali que teve muita gente que não conseguiu interpretar a prova, tá? Algumas perguntas que começaram a responder e responderam de forma errada, né? Então teve gente assim que não conseguiu interpretar a prova. Fiquei bem preocupada com isso, porque leitura é básica, né? E, por exemplo, se a gente começar a trabalhar uma leitura errada de um prontuário, como é que a gente vai trabalhar isso, né? E isso que a gente tem que ler o que os outros escreveram. Então, a gente tem que interpretar isso, a gente tem que ler com atenção, tá? E, além disso, vocês tinham todo o material disponível para vocês, né? Em termos de... teve gente, assim, que fez, assim, de forma descarada, né? Copiou e colou. Né? Não se deu nem o trabalho de digitar. Copiou e colou, literalmente. Ok, tá certo? É o que permite é o que permite a tecnologia, né? Quem sabe mexer com ela. Mas, enfim, os resultados foram bons, mas eu esperava que eles fossem melhores. Eu, particularmente, gostaria que fossem melhores, porque como ele foi com consulta, eu esperava que as notas fossem mais punk, né? Mas, infelizmente, não tiveram tantas notas ruins também, não, mas tiveram algumas que a gente vai ter que depois ver com a outra professora como é que vai ficar, tá? Eu tive umas notas bem ruins. Professor. Oi. Como que a professora vai falar para a gente saber, né? Tipo, eu quero saber se não estava de acordo. Na verdade, assim, eu não consigo mandar para vocês de volta a prova, eu teria que mandar para todos os e-mails. Pensam o trabalhão disso de eu mandar para todos vocês em e-mails, né, as respostas. O que eu posso fazer para vocês é mostrar a nota, tá? E como nós vamos corrigir a prova, nós já corrigimos, eu acho que na semana passada, basicamente, a prova, Sim. né? Então, é só vocês olharem ali o que vocês acertaram, vocês têm a prova, é só vocês olharem o que especificamente vocês acertaram e erraram, tá? Mas a professora vai passar a nota. Vou passar a nota. Ah, tá bom. Tá bom? Porque eu não consigo devolver a prova. Se fosse escrita... Sim, por isso que é a minha dúvida. Não. Se fosse escrito, eu até conseguiria, mas não é viável para mim. Eu não consigo. Eu teria que ficar o dia todo mandando e-mail, porque vocês são 20, mas eu tenho mais 25 na outra turma, eu tenho mais 15 na outra e tenho mais 18 na outra. Então, quer dizer, eu tenho 4 turmas, eu não consigo fazer isso, tá? Infelizmente, não é o meu... Não consigo. Mas eu vou fazer o seguinte, então, eu vou compartilhar com vocês a tela, e eu vou compartilhar a tela, eu queria, assim, que vocês fossem bem maduros, né? E eu não gosto de fazer, mas como é o que a tecnologia nos permite, eu vou expor a nota de todo mundo, tá? Então, assim, vejam ali que é a forma que vocês, cada um olha o seu e vamos ser adultos e, como diz o outro, o barco que segue, tá ok? Então, vou compartilhar a tela aí com vocês e a gente vai trabalhar isso aqui. Então, vamos lá. Começando por aqui, tá? Estão vendo a tela? Sim. Tá. Então, começando por aqui, tem algumas pessoas que ficam para baixo, daqui a pouco eu já rodo, tá? Okay? Olhem cada uma sua aí e daqui a pouco eu já rodo aqui para a gente poder vendo as pessoas que estão um pouquinho mais para baixo. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
Eu esqueci, poderia ter ocultado. Esse aqui não sei se é... A minha tá sem nada, prof. Quem que é? Quem que é? A Giovanni. Giovanni, eu mandei e-mail para você, Giovanni, que eu não consegui abrir tua prova. Você não recebeu? Não, não consigo. Eu tô bem para mexer com. Por isso que isso daí fica marcado. Eu sou bem. Tá, ô Gil, faz assim para mim, tenta ver agora e manda para mim, porque você mandou por foto alguma coisa, a prova, não? Não, foi por e-mail mesmo. Por e-mail. Tenta ver depois, reenvia ele para mim, porque eu vi que chegou o e-mail, mas ele não abre, tá? Então, assim, manda ele para mim de novo, que daí eu corrijo sem problema nenhum, tá bom? Tá. Tá? Eu até mandei e-mail para ti dizendo, olha, não consigo abrir seu e-mail, faz favor de reenviar. Mas como você está com problema com a internet, manda ele de novo para mim agora. Tá ok? Deixa eu ver lá. Tá. Uhum. Então, tem alguns aqui embaixo, ó. Tiveram umas notas bem boas, né? Tiveram outros, né, que ainda ficou... Eu gostei da minha nota, 8,5 eu achei bem bom. Tá. Ok? Tranquilo, gente? Beleza, professor. Ok. Então, tá bom. Então, agora eu vou descompartilhar aqui. E aí, a Giovanni faz isso para mim. Manda de novo a prova, né, Giovanni? E Sim. a gente já vê, tá bom? Tá, tem mais bem, alguém que eu pedi para mandar a prova para mim de novo, porque me mandou por foto do celular a prova, e está faltando 2 questões da prova. Daí eu não quis dar a nota porque está faltando questão. Daí eu pedi para me mandar, mas não me retornou ainda. Deixa eu só ver aqui, eu acho que eu ocultei ela agora. É a Maristela Batista. Tá aí, não? Não. Não. Mas eu vou mandar um WhatsApp para ela depois, professora. Tá bom. Porque eu mandei e-mail para ela de volta, devolvendo, e pedindo para ela para que ela me mandasse, porque está faltando parte da prova dela. Né? Tá, estou mandando aqui para ela. É para dizer para ela entrar em contato contigo, porque está faltando parte da prova dela. Eu acho que ela fotografou, acho que acabou mandando foto da mesma página 2 vezes, entendeu? E aí faltou uma página, ou faltou uma ou 2 questões, a resposta de uma, tipo assim, a continuação de uma resposta e uma inteira, está faltando. Então, eu não dei nota, ainda está ali, eu não dei nota porque fiquei esperando, tá bom? Bom, pessoal, olha só, hoje é a nossa penúltima aula, segunda-feira nós temos a nossa antepenúltima, né? Temos a nossa penúltima e na quinta-feira que vem nós temos a nossa última aula, né? Então, eu vou propor um trabalho para vocês hoje, para a gente discutir ele na segunda-feira. Eu vou passar ainda agora de manhã para vocês. Eu vou fazer uma descrição de um protocolo, por exemplo, de um paciente, né, de centro cirúrgico. Ele vai entrar no centro cirúrgico e vocês vão fazer a evolução cirúrgica dele. Não da cirurgia, mas como se vocês estivessem recebendo o paciente, como se estivessem monitorando esse paciente, né? Vão dizer qual é a cirurgia que ele vai fazer,
vão colocar o tipo de anestesia que ele vai fazer, vão colocar qual é o decúbito que ele vai ficar colocado. Vocês vão fazer a evolução de enfermagem de dentro do centro cirúrgico nesse paciente. Deu para entender? Deu. Desde o início, no caso, né, professora? Isso. Então, assim, por exemplo, quando na prova nós fizemos assim, ó. Na prova a gente entrou no vestiário e veio até pegar o paciente, certo? Certo. Daqui para frente vocês vão pegar o paciente, vão receber o paciente e vão continuar. Beleza? É para a gente ir treinando, né, todas as partes que a gente precisa. Tá ok? Então, assim que terminar a aula, eu estou com o material aqui quase pronto, daí eu já mando por WhatsApp para vocês. E aí, na segunda-feira, a gente apresenta isso e a gente corrige e vai melhorando o processo. Tá? E vou colocar isso como sendo também uma das questões de trabalho realizado. Quem me entregar depois pode mandar para o meu e-mail, né? O processo feito, elaborado, e na segunda-feira a gente também apresenta. Tá ok? Beleza. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fios e agulhas, que é quase para fechar. E na próxima semana nós vamos falar um pouquinho sobre evolução de enfermagem, que é o que nós vamos abordar com esse processo. E anestesia vocês já tiveram, né? Já. Tá. Os tipos de anestesia, né? Isso. Tá. Então, vou ainda abordar a questão do prontuário médico com vocês, tá ok? E aí, na última aula, a gente fecha o processo com um resumão aí, bem bolado aí, para a gente conversar bastante sobre centro cirúrgico. Pena que não deu tempo da gente fazer a aula presencial, né? Para conhecer todos vocês. A gente nem sabe se vai voltar. Eu, pelo menos, não sei se vai voltar. A princípio é para voltar, mas... eu acredito que sim, porque parece que saiu era para sair agora, dia 13, a partir do dia 13, né? Aham. Mas o município fez uma postergação e dia 20 ele vai dar uma resposta definitiva, mas pelo que eu entendi, pelo movimento que eu estou vendo, as escolas, pelo menos a partir do 9º ano, já vão começar a voltar, pelo menos para fazer o resgate, de quem está com dificuldade e tal, mas aí as universidades, por exemplo, a Univille já está dando aula, né? Pessoal de farmácia, pessoal de odonto, faz muita parte prática, já está voltando. Ai, que bom. E eu, assim, é uma esperança minha, né? Mas eu espero que a partir do dia 20 a gente já consiga ter alguma coisa positiva. Tá ok? Beleza, professor. Então, tá bom. Pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai trabalhar, então, a parte de fios e agulhas. Tá ok? Muito bem. Então, para a gente fechar a nossa parte de síntese, né, que é a parte de sutura, então nós começamos lá atrás com toda a parte de equipe, como formar a sala, depois nós trabalhamos toda a parte de quem faz o quê em cada uma das áreas, aí nós fizemos toda a parte de conceitualização do processo cirúrgico, inclusive dos tempos cirúrgicos, né? Iniciando pela diérese, passando pela hemostasia, passando pela parte de exerese e a parte de síntese, que é a parte de sutura, né? Ou costurar, aproximar as bordas. Então, desta forma, nós vamos falar hoje sobre fios e agulhas.
Eu não posso suturar se eu não tiver um fio, eu não posso suturar se eu não tiver agulha, eu não posso suturar se eu não tiver um porta-agulha. Um porta-agulha é nada mais que uma pinça adequada para fixar a agulha para poder fazer a sutura, tá? Então, essa é uma das questões que a gente vai abordar hoje. Ô, Brian. Então, tá bom. Então, vejam só. O fio cirúrgico, os fios, né? O fio cirúrgico por si só, são matérias... uma coisa que eu queria colocar para vocês, gente, antes de começar a passar o material. Eu queria que vocês, hoje, é bem importante, tá? Que vocês acompanhem bem de perto a aula, porque ela tem algumas características. E se vocês não entenderem o fio da meada, hoje vocês não vão conseguir entender nada de fios. O fio, ele é muito fácil, mas ao mesmo tempo muito chato. Ele tem algumas coisinhas que a gente precisa pegar ele logo. E se a gente não pega, a gente fica meio perdido até a gente conseguir entender como é que funciona. Então, prestem bem atenção. Se tiverem dúvida, parem, falem comigo para a gente voltar, para a gente rever, tá? Não fiquem com medo de abrir o áudio e perguntar sem problema nenhum, tá bom, gente? Beleza? Combinado assim? Combinado. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, os materiais, geralmente, né, que a gente usa para fazer sutura, né, eles ajudam a reconstruir, quer dizer, aproximar. Eu fui lá, eu fiz o meu processo cirúrgico, que é abrir o paciente. Como que eu abro o paciente? Fazendo a diérese. Daí eu controlo ele fazendo hemostasia. Eu vou lá e faço o objetivo geral, que é a questão do propriamente dito, né, do que eu preciso. E aí eu digo, bom, agora eu terminei o meu objetivo aqui nesse paciente. Agora eu posso fazer o quê? Eu vou fechar ele de novo, não posso deixar aberto. Então eu vou fazer a sutura. A sutura nada mais é do que a reconstrução dos tecidos como eles estavam, quer dizer, as bordas próximas, para que elas mesmas vão criando nova pele ali, né? Células vão crescendo e vai fechando de novo aquele tecido e tornando ele contínuo, né? E quando a gente fala em fio cirúrgico, como é que ele tem que ser? Primeira coisa que o fio tem que ter, ele tem que ter alta resistência de tração e torção. O que é tração? Tração é quando você puxa, né? E torção é quando você dá nó. Então, a torção, eu tenho que conseguir dar nó no fio, senão eu não consigo amarrar, né? Então, por isso que ele tem que ter resistência para tração, para puxar e para dar nó. Calibre pequeno e regular, tá? Maior flexibilidade e pequena elasticidade, então ele tem que ser muito flexível, mas ao mesmo tempo não pode, por exemplo, eu não posso espichar ele que ele fique que nem um elástico, porque se eu colocar ele num tecido e o tecido for inchando, o que vai acontecer? Se ele for soltando, o tecido vai abrindo de novo, então não dá. Então tem que ficar firme. Então, mesmo que o tecido faça um edema, né, que vai acontecer, ele vai ficar preso ali, ele vai ficar no mesmo lugar. E aí o tecido depois volta, né, e faz a cicatrização de forma adequada. Facilidade na esterilização, inexistência de reação tecidual. O que é isso? Não causar alergia. E um processo de baixo custo, tá? O próximo, que seria uma classificação dos fios. Opa! Quando eu falo em classificação dos fios, eu geralmente classifico eles em 3 momentos: na estrutura, na absorção e no calibre. Então, eu diferencio eles desta forma, tá? O médico, geralmente, ele vai pegar um fio com uma estrutura adequada para aquele tecido, ele vai buscar se ele é absorvível ou inabsorvível, quer dizer, o tipo de
absorção, até porque o tipo de pele, o tipo de tecido que ele vai usar, depende também do tipo de fio que ele vai usar, e o calibre, né? O quanto tempo que esse fio pode ficar ali é uma das características que na absorção eu vou definir. Então, para a gente entender um pouco melhor, eu fiz uma grade ela é mais elaborada, mas dá para a gente seguir ele nome a nome. Ó. Então, vejam aqui, ó. Eu tenho a absorção, eu tenho a origem do fio, eu tenho a composição dele e eu tenho a capilaridade. O que é capilaridade? A capilaridade é o quanto esse fio ele é resistente e o quanto esse fio, por exemplo, deixa passar a nutrição por aquele tecido, né? Então, é uma coisa assim um pouco... tem duas vertentes, né? O monofilamentar e o multifilamentar, só que o monofilamentar é um fio só, né? Eu vou começar de trás para frente, mas é um fio só, e esse um fio só, ele pode ser facilmente deteriorado quando ele é absorvido, mas o multifilamentar já é um pouco mais complexo para você corroer. Então, tem essas diferenças. Então, o mono é um fio, é uma só continuidade, e o multi são vários fios enroscados. Mas imagine os fios, por exemplo, com calibre menor que o fio de cabelo, tá, gente? Então, eles são muito finos, né? A grande maioria, tá? Então, vamos lá. Começando pela absorção. Quando o fio ele é absorvível, é quando é aquele fio que você vai no dentista e ele diz assim, não se preocupe, não precisa vir tirar os pontos, esse fio cai, né? Esse fio esse fio não precisa tirar, né? Ele vai ser absorvido, tá? Então, esse fio absorvível, ele tem duas origens. Uma delas é animal, tá? Que vem do intestino do carneiro, inicialmente vinha, e agora vem do porco ou de gado, né? Então, ele é um fio próprio, é um fio elaborado a partir dos intestinos, né? É um fio esterilizado, chama-se fio catigu simples. Ele não tem outro nome, esse é o nome definido dele. Não existem várias empresas que o produzem, mas o nome dele é sempre o mesmo, tá? Não tem catigu não sei o quê, não tem outro nome. O nome dele é catgut, tá? Então, aonde vocês forem, aqui nos Estados Unidos, na Europa, o nome dele é catgut, tá? Diferente de outros fios. Então, esse aqui é um universal dos fios. O catigu simples é um fio que tem uma resistência limitada, é um fio que tem uma permeabilidade muito boa, né? Mas é um fio que se desfaz no máximo, quando ele tem em torno de 5 dias, depois a gente vai ver mais detalhadamente, mas quando ele tem em torno de 5 a 7 dias de 5 a 7 dias de colocação dentro do tecido, da pele, ele começa a deteriorar, ele começa a ser absorvido pelas nossas enzimas, ele começa a trabalhar e aí ele desaparece, tá? Simplesmente ele é absorvido. Então, o catigu, ele é um fio absorvível que desaparece em torno de 7 a 10 dias. O catigu cromado é o mesmo catigu simples, só que com um banho de cromo. Depois vocês vão ver sais de cromo. Esse banho vai tornar o catigu um pouco mais resistente às enzimas que o trituram.
e aí isso vai dar um tempo maior para o fio, para ele ser degradado, tá? Então, ele vai durar ali até uns 20 a 30 dias, 2 semanas, mais ou menos 4 semanas, 3 a 4 semanas, o catigu vai durar dentro do organismo. Depois ele começa a ser absorvido também, tá? E esse catigu, depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles, mas ele é utilizado sempre em mucosas, em coisas mais delicadas também. Então, por exemplo, o próprio dente, face, na boca, quando o pessoal faz, por exemplo, cirurgias pós-trauma em face, em boca, a sutura geralmente é com catigu, tá? Professora, talvez eu faça uma pergunta besta aqui, mas Não, vamos os lá. pontos internos seriam com esse tipo de material, no caso? Não, assim, ó, todos os fios, cada um deles tem uma característica e é utilizada de acordo com a necessidade do cirurgião. Mas, por exemplo, nós vamos ver uma série de outros fios que não são absorvidos, que são os inabsorvíveis. Esses fios também são utilizados para a parte internas, tá? Então, assim, existe uma mescla, por isso que eu disse, é uma mescla de fios. Como que eu vou saber qual o fio que o cirurgião vai usar? Geralmente, existe um protocolo, cada cirurgião usa determinados fios para determinados tipos de tecidos, mas isso é muito do gosto e da preferência do cirurgião. Certo. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode saber? Ninguém consegue, ainda não, né? Ninguém consegue ler pensamento, tá? E nem gosto de ninguém. O que a gente faz geralmente? Quando o cirurgião é um cirurgião que está chegando agora ou que a gente não está acostumado com ele, quando ele chega, a primeira coisa que a instrumentadora pergunta ou a circulante pergunta é: doutor, quais são os fios que o senhor vai usar? E daí ele vai dizer. E ele vai fazer uma sequência mental. Geralmente é muito engraçado, porque quando você conhece o processo, eles vão fazendo a sequência mental. Então, eles vão dando os fios de dentro para fora para você. Para fora. Né? Então, o que eles vão dizer? Eu vou usar eu vou usar, por exemplo, digamos que ele vai fazer um intestino, né? Eu vou fazer me dá um catigu cromado, me dá um Vicryl 3 zeros, me dá um Vicryl 4 zeros, me dá um Prolene 5 zeros, me dá um Mercilene bababá, me dá um Teflon tal, né? Então, assim, e daí ele diz, para a pele me dá um mononylon 4 zeros, né? Então, daí, por exemplo, depois ele vai mexer ainda e vai dizer, me dá mais um catigu cromado, pode ser 3 zeros com uma agulha de 3 centímetros. Opa, peraí, que isso? Meu Deus, né? Então, tem essas nuances também que a gente vai trabalhar, mas isso é linguagem que no dia a dia, depois quando você está lá, você consegue, mas você tem que saber as diferenças entre um e outro, porque senão você não vai saber nem achar na prateleira. Tem uma prateleira na farmácia, você vai procurar os fios, você não vai achar. Por quê? Porque eles estão separados em absorvíveis e inabsorvíveis. Eles estão separados em agulhas cortantes, agulhas traumáticas, não traumáticas. Então, depois nós vamos ver essas diferenças. Então, você tem que ir procurar sempre aquilo que você já tem que ter noção daquilo que você vai procurar. Então, por isso que é importante essa aula aqui, ela é uma aula bem importante, tá? Em relação a fios, ela é bem definida, assim, bem legal para a gente aprender, tá bom? Então, ele vai usar todos os fios, tem vários fios aqui. A única coisa que eu posso dizer, internamente, lá dentro, no abdômen, no intestino, no pulmão, né? Ele não vai usar aço, fio de aço, que é aciplex, né? O aciplex, ele tem alguns locais só que ele pode ser usado, e geralmente é em osso, né? Então, Aí o restante ele pode usar qualquer um daí, no caso. No restante ele pode usar, desde que, por exemplo, dificilmente ele vai poder usar
um fio inabsorvível em mucosa, né? Porque a mucosa ela se regenera muito fácil, então ela vai gerar uma complicação. Então tem tudo isso. Você vai ter que adequar o fio ao tecido que você tem. Por exemplo, se eu tenho um tecido que está muito... Por exemplo, eu fiz uma sutura e essa sutura fez uma queloide muito grande e fez uma inflamação. Muitas vezes, após sutura, o que eles fazem? Eles não deixam fio, certo? Eles tiram todos os fios e deixam aberto. E essa cicatriz vai vindo de dentro para fora e vai cicatrizando, né? Vai sendo feito curativo e vai cicatrizando. Por quê? Porque o fio seria considerado mais um corpo estranho para o corpo. E aí o corpo também rejeitaria. E aí ficaria um processo, como se eu dissesse assim, vai correr em roda do rabo, né? Ele ia tentar botar antibiótico para minimizar a inflamação e a infecção, e, em compensação, ia botar o fio ia infeccionar mais, então não ia dar resultado. Então, geralmente, quando tem alguma infecção, alguma coisa, ou o fio não é aceito pelo organismo, é retirado todos os fios, né? Então, principalmente os inabsorvíveis, que são considerados fios que podem gerar para o nosso organismo corpo estranho, ok? Mas eu posso usar qualquer um desses fios, sim, de acordo com o tecido que eu vou usar. Depois eu vou mostrar para vocês alguns tecidos e alguns fios que são utilizados já de forma comum, tá bom? Beleza. Então, vejam só, a gente já falou do absorvível de origem animal, mas a gente também tem o absorvível sintético. Então, o fio absorvível sintético, nós temos os multifilamentares, que são vários fios, que vêm... aqui nós temos o nome científico deles, que são os sais que são usados para fazer, e aqui do lado eu deixei em negrito aqui, que são os nomes dos fios, que é o mais comum. O médico não chega lá e diz assim, eu quero um ácido poliglicólico agora com agulha tal. Ele diz, eu quero um Dexon, né, com agulha tal, né, com monofilamentar ou multifilamentar. Mas às vezes ele nem usa, ele só quer o Dexon com agulha tal, de calibre tal, né? Ou ele quer um Vicril 3 zeros, Vicril 5 zeros, Vicril 8 zeros. Então, ele vai dizer o que... Vicril 1, eu quero Vicril 0. Então, ele vai definir qual é o que ele quer, tá? Então, o Vicril e o Dexon são absorvíveis, são sintéticos, mas o organismo consegue dissolver eles com as enzimas que são produzidas nas células, né? Ele consegue dissolver e ele desaparece, tá ok? Agora, nós temos os inabsorvíveis. Os inabsorvíveis começam pelos naturais. O que são os naturais? Vejam que eles não são de origem animal, mas eles são da natureza, porque é um fio de algodão vem, né, da flor do algodão, a seda, que vem do bicho da seda, mas é o produto, não é o bicho, né? E sim é o produto do bicho da seda, que é um tecido também, e o linho, que é feito a partir de juta, né? Então, esses três são inabsorvíveis, tá? Depois que você coloca eles no corpo, eles não saem, a não ser que você tire. Esse aqui é um exemplo clássico daquele ponto que o dentista faz, que fica preto, que é um fio preto, né? Tem alguns seda e linho que são brancos, algodão também é branco, mas depende. A grande maioria deles, eles fazem preto para diferenciar já. Então, o algodão, o seda e o linho são inabsorvíveis, mas são naturais, são de origem natural, tá? Mas nós temos também inabsorvíveis os sintéticos. E esses sintéticos, por exemplo, nós temos o Nurolon, que é um poliamida, né, que é bem utilizado, mas os mais caros aqui, mais elaborados, são o Mercilene, o Prolene, tá?
O Dracon, ele é usado, mas não é muito comum o uso dele. O pessoal gosta muito do Mercilene e do Prolene, tá? Que são de poliéster, tá? Depois nós temos com coberturas, né, diferentes, né? Tem o Etibond, que é com cobertura de polibutilbutalato, silicone e teflon. O silicone, que é o Trocon, eles gostam dele, mas ele tem alguns momentos, principalmente para cirurgias vasculares, eles usam bastante o Trocon, por causa do silicone, que ele não é tão agressivo. No caso do Teflon, que é revestido por Teflon, ele é utilizado bastante em cirurgias em tecidos muito frágeis, né? Artérias, veias, né? Então, o Teflon é usado nesses tipos de locais. E ainda nós temos os monofilamentares, esses são todos multifilamentares, são vários fios. Nós temos ainda os monofilamentares que, se vocês observarem, tecidos, pele, por exemplo, o mononylon é basicamente pele, né? O prolene não, o prolene pode ser usado interno e pode ser usado externamente também, mas é em tecidos bem delicados também o prolene, tá? O surgilene também, né? O NovaFix, NovaFil, por exemplo, o NovaFil ali, ele não é muito utilizado, tá? Depende do local, depende do tipo de cirurgia, tá? A maioria dos cirurgiões não gostam. E tem aqui, que é o nosso queridinho, que é o Aciflex. O Aciflex é um fio de aço, é um fio só, tá? E é um fio bem interessante, porque ele é flexível, tá? Mais rígido que os outros, claro, né? Porque ele é coberto por aço, mas ele não dá para fazer nó nele, tá? Ele tem uma característica diferente, ele só dá para juntar as duas pontas e torcer. Então, é um fio completamente diferente para um processo diferente, que é fazer a sutura ou a reconstrução do externo ou de algum tipo de osso, fixação de algum tipo de osso. Tá ok? Beleza? Agora, nós vamos ter mais um pouquinho. Bom, alguns cuidados que a gente precisa ter com o fio de sutura. O fio de sutura deve ser tão forte quanto o tecido que está sendo suturado. A perda e resistência do fio deve ser compensada pelo ganho da resistência da cicatriz, quer dizer, então é inversamente proporcional, né? No começo eu tenho uma resistência do fio bem grande e o tecido está bem flácido, bem friável. Daqui a pouco vai passando os dias, o fio vai perdendo a resistência e o tecido vai aumentando. Eu já vou mostrar para você que fica. E as alterações biológicas provocadas no processo de cicatrização pelo fio de sutura devem ser conhecidas. O que é isso? Se a pessoa tem tendências a fazer queloide, o cirurgião tem que saber disso. Ele já deve ter programado isso ou já deve ter investigado isso com a própria paciente ou com o próprio paciente. Então, tudo isso é bem importante, o cirurgião tem que ter isso em mente para escolher o fio, tá? Porque também isso interfere na escolha do fio. Okay? Então, vejam aqui, ó, a facilidade de manuseio. Por que eu vou escolher esse fio? Tipo assim, o que o cirurgião vai olhar quando ele precisa escolher? Quem escolhe o fio sempre é o cirurgião, tá, gente? Por quê? Porque ele é o que vai fazer o procedimento, né? Ele quem faz a cirurgia, então ele escolhe o fio, tá? Então, o que acontece? Facilidade de manuseio, ele vai imaginar isso. Reação do tecido, quer dizer, como que o tecido que eu vou colocar esse fio vai reagir? Se é um fio muito grosso, será que ele vai irritar muito? Se é um fio muito fino,
Será que ele vai cortar, vai ficar muito, né, tenso e vai acabar machucando mais o meu tecido? A resistência do fio com a cicatrização é compatível? Porque esse tecido aqui cicatriza em X tempo, né? Esse fio, por exemplo, se eu colocar um absorvível e o tecido cicatrizar, por exemplo, eu colocar um catigu simples numa aponeurose, tá? E aí, a aponeurose leva em torno de 45, 60 dias para cicatrizar, para fazer toda a parte de crescimento, né, de celular e fechamento. E eu coloco um fio que, em 5 dias, ele vai estar desaparecendo, não vai ter mais resistência. Eu posso botar esse fio nesse tecido? Entenderam? Pessoal, entenderam a resistência do fio? Qual a importância? Pode repetir, Sim, eu professor, entendi. por favor? Então, assim, ó, vejam só. O fio, Tá né? muito Eu vou barulho escolher. atrás, tá ruim para entender. Tem alguém que está com o microfone aberto? Pode fechar, por favor. Muito barulho. Ok. Pessoal, então, assim, ó, quando o cirurgião vai escolher o fio, o que ele faz? Ele vai olhar o tecido que ele vai suturar, certo? Então, quando ele tem uma aponeurose, por exemplo, né? A aponeurose é um tecido rígido, é um tecido mais duro, tá? Então, para ele criar toda a parte de fazer de novo a cicatrização, formar uma cicatriz, ele leva em torno, vou chutar aqui, em torno de 25 a 30 dias, certo? Se o cirurgião utilizar um fio de catigu simples, né, que leva em torno de 7 a 10 dias para ser absorvido pelo sistema, pelo nosso organismo, vocês acham que é seguro o cirurgião usar um catigu simples nessa aponeurose? Não. Não. Não, né? Por quê? Porque ele, em 10 dias, vai estar corroendo o fio, certo? E o tecido ainda não fez a cicatrização. Então, por isso que o cirurgião tem que avaliar a resistência do fio com a velocidade de cicatrização. Por exemplo, nesse caso, na aponeurose, eu poderia colocar um catigu cromado, né? Que o catigu cromado leva em torno de 25, 30 dias para começar a ser digerido. E como nessa época eu já estou mais com a minha fase de cicatrização da aponeurose bem estabelecida, né? Então, os dois vão estar perdendo, o tecido vai estar aumentando a velocidade de cicatrização e o fio vai estar diminuindo a resistência dele. Então, o fio catigu cromado seria uma pedida legal para esse processo, né? E se eu ainda quisesse melhorar mais ainda, eu usaria um Vicryl, que leva em torno de 45 dias, é absorvível também e vai me causar uma segurança, uma larga segurança de cicatrização. Então, é desta forma que o cirurgião escolhe qual é o tipo de fio que ele vai utilizar, tá? E aí também tem uma outra questão, que eles escolhem, por exemplo, o fio que pode fazer contaminação no sítio operatório. Por quê? Porque alguns fios podem criar bactérias nele mesmo, no próprio fio. Então, isso também é um fator que o cirurgião tem que avaliar se aquele local é um local
extremamente contaminado e que pode fazer proliferação de micobactérias ou micro-organismos, tá? Professora, Oi. às vezes eu vim de outra escola, né? Daí Sim. na outra escola eu fui 15 dias no São José. Aham. E daí lá a gente limpava, assim, limpava ferimento, coisa assim, né? Quando levava ponto, tudo, aí tinha alguns pontos que realmente, aonde que fazia aquele nozinho que eles fazem um nozinho, né? Aham. Ali parece que dava tipo uma crostinha amarela em vários pontinhos desses. Em vários que a gente que a gente fazia O limpeza do curativo. ferimento, né? Fazer Aham. curativo, tudo. E normalmente nessas partes ficava a parte amarelinha, assim, como se sendo uma inflamação, né? Isso mesmo. Então, inflamação. E são inflamações mesmo, porque o corpo reage com o fio como se ele fosse um corpo estranho, tá? E ele é um corpo estranho, né? Porque não é natural o fio cirúrgico tá ali, né? Ele é um corpo estranho. Então, é uma coisa que a gente colocou dentro do corpo para chegar a um objetivo, mas depois que chega a um determinado tempo, ele acaba se tornando um corpo estranho, né? Então, por isso que é bem importante, por exemplo, você também ter o tempo. Por exemplo, geralmente, esse tipo de situação acontece quando você tem um tempo maior, que a cicatrização já aconteceu, ela já está quase pronta, a cicatrização, e você ainda tem o corpo, tem o fio ali, tem o corpo estranho. E interessante que quando você tira o fio, o que acontece? Simplesmente aquela pontinha de pus ali, ele também desaparece, tá? Porque é uma reação do organismo e ali naquele fio, muitas vezes, cria-se uma colôniazinha de bactéria, tá? Então, é uma coisa bem, bem, bem interessante. Depois, nos estágios, vocês vão fazer mais curativos, né? Aí vocês vão perceber. E vocês vão para a maternidade, e lá na maternidade vocês vão perceber os tipos de suturas também, né? Principalmente nas cesáreas e depois na própria episiotomia. Vocês vão ajudar as pacientes a tomar banho, e na episio só é usado catigu ou vicryl, mas a maioria deles usa catigu. Então, por exemplo, que é para suturar a mucosa, né? E é aquilo que eles falam, os pontos caem. Não é que os pontos caem. Professora, Oi. esse catigu também é para evitar não ficar, tipo, uma cicatriz muito grande, né? Muito feia, né? Porque às vezes, tipo, no rosto ou numa região genital, que nem da epísio, né? Para não Aham. ficar aquela marca tão grande que fica depois, né? Não, o catigu ele é para aproximar bordas de mucosa. Quando você vai fazer no rosto alguma coisa, é porque no rosto, se você for fazer com o catigu, você até pode, mas você usa o catigu só em mucosa, tipo no lábio, no nariz, no olho, na boca, dentro, na língua. A língua nem se sutura, mas na gengiva, ali a gente usa o catigu, tá? E aí ele tem vários tamanhos também. Mas na questão da epísio, a epísio é indicado que você use catigu para não... Porque se você usar outro fio fora o catigu na epísio, ele faz aquela tendência de infectar, tá? Então, como o catigu já é um fio de origem animal, ele não tem tanta reação alérgica, ele é bem aceito pelo nosso corpo. E ali também, na região vaginal, é uma região com muita flora bacteriana, flora saprófita, que é aquela que convive com a gente. Mas, naquele momento, ela pode se tornar patogênica. Por quê? Porque diminui o número da nossa resistência também. Porque a gente perde muito sangue, a gente faz muito esforço físico, né? Querendo ou não, o neném saiu e aí com ele levou uma série de nutrientes, tá? Então, com tudo isso, a gente fica mais fraca, né? A gente fica mais debilitado em termos de resistência.
E aí, por isso que se faz com o catigu, que ele é menos agressivo. Nesse sentido que se usa o catigu. Tá? Ok. Beleza? Bom, aqui nós temos um quadro, gente, que é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês olharem aqui, ó, a gente está falando sobre o tecido, né? Que é o tecido órgão lá que a gente está mexendo. E aqui a gente está falando do fio. Esse aqui é o nível de resistência de cada um deles. Então, no começo do processo, né, que eu estou fazendo os pontos, o tecido está rasgado, né, gente? O tecido está aberto, ele está descontinuado, né? Então, porque eu cortei ele. Então, o que eu vou fazer? E a resistência do fio, o fio tá todo vapor, tá super bem, né? Então, o que acontece? Então, aqui em cima o fio está super resistente e aqui embaixo o tecido está bem, né, menos resistente. À medida que os dias vão passando, chegando aqui mais ou menos no 5º dia, o tecido começa a subir a resistência, que ele começa a fazer a parte de cicatrização dele, e lá pelo volta do 10º dia ele já está cicatrizando. E o fio, a partir do 3º, 4º dia, ele começa já a ser mexido pelas enzimas, né? E a resistência do fio vai diminuindo cada vez mais. Então, a cicatriz fica ok e o fio fica extremamente não, digamos assim, não resistente, né? Com exceção dos fios, isso aqui está falando muito sobre o catigu e o catigu cromado, mas com relação aos fios inabsorvíveis, tá? O fio, ele mantém, vejam aqui, ó, ele diminui a condição dele de estar muito rígido, muito forte, mas em compensação também, ele não perde a tensão dele, tá? Ele vai continuar com essa tensão ad eterna. Por quê? Porque o fio inabsorvível vai ficar para sempre dentro do nosso organismo. Ok? Entendido isso? Muito bem. Vamos para o próximo. Agora sim. Agora eu... Gente, ó, agora prestem atenção aqui, todo mundo, tá? Porque é aqui que está o pulo do gato. Quando a gente fala em fios, os fios, eles têm N nomes. Vocês não vão precisar saber os nomes todos de cor, não tem necessidade. Mas vocês vão ter que saber qual é o calibre desses fios. Tipo, qual é a diferença entre um calibre mais grosso e um calibre mais fino? E como que eu acho um calibre assim, tá? Calibre é a grossura, é quanto que esse fio é grosso, quanto que esse fio é fino, tá ok? Então, vejam só. Vamos voltar lá para nossas aulas de matemática, tá? Nas nossas aulas de matemática, a gente tinha uma reta, ou a gente fazia aquele gráfico, né, de retas e eixos. Lembram disso? E de um lado da reta, eu tinha o zero como marco inicial. Então, o que é o zero? O zero é um valor qualquer, né? É um valor definido, é um valor que foi básico, definido como zero, né? A partir do zero, se eu olhar na minha reta e na minha classificação de fios para o lado direito, eu vou dizer assim, zero, aqui, ó, o zero é o padrão, certo? Quando eu digo assim, para o lado direito é o menor calibre e o lado esquerdo o maior calibre, ou o positivo e o negativo, como vocês quiserem definir, o zero para o lado esquerdo vai contar 1, 2, 3, 4, 5. São números inteiros. Então, o que é isso aqui? Ó? Eu tenho um zero aqui. Eu tenho 2, quer dizer, esse zero, quando eu digo que ele tem 2 é 2 vezes mais grosso que o zero.
O 3 é 3 vezes mais grosso, o 4 é 4 vezes mais grosso, o 5 é 5 vezes mais grosso, que é esse valor de referência, tá? Mas, quando eu venho para o lado direito, eu vou dizer assim, que eu tenho 0 como referência, mas eu tenho 2 zeros. O que que é? 2 zeros é a metade do zero. 3 zeros é a terça parte do zero. 4 zeros é a quarta parte do zero. 5 parte do zero. 6 parte do zero. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, assim, cada vez que o fio ficar mais finos, eles acrescentam o zero, que é direcionado, ele diz que o zero se refere a menor calibre. E o número inteiro se refere a maior calibre. Foi uma forma que eles encontraram da gente definir os tipos de fios de acordo com o calibre, sem a gente ter que estar lendo a especificação técnica, tá, gente? Ok? Sem eu ficar fazendo cálculo também. Ah, mas se o zero é tanto, se esse aqui é tanto, quanto que esse aqui é maior que o outro? Então, ele já vem da indústria desta forma, dizendo que um é menor e que o outro é maior. E agora? Entendido? Sim. Tranquilo, gente? Sim, aham. Então, tá. Então, Eu sim. entendi também. Então, tá bom. Então, vamos ver aqui. Ah, tá. Muito bem. Olha só. Aqui, esses aqui, gente, são caixas de fio, tá? Geralmente, nessas caixas, vem em torno de 25 envelopes. Os fios são individualizados, são esterilizados individuais, mas em cima da caixa é exatamente como vem a etiqueta do fio, tá? Então, vejam aqui, ó. Deixa eu primeiro compartilhar a tela inteira, para daí depois a gente ver. Vejam aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui para baixo primeiro. Tá. Então, aqui, ó. Quando eu falo aqui, ó, eu tenho... Esse aqui é um tipo de Vicryl, tá, gente? Ok? Então, eu tenho o Vicryl aqui. E esse Vicryl me diz que eu sou o quê? 2 zeros, ó. Estão vendo aqui, ó? 2 zeros, tá? Eu tô com um Catigu cromado 1. E eu tô com um Catigu simples 0. Eu tô com um Catigu cromado 1. E eu tô com um mononylon preto 4 zeros. E eu tô com uma seda trançada, uma seda 4 zeros. Tá? Entenderam? Ó, eu vejo a seda e eu vejo aqui. Essa parte das caixas, da face anterior do fio, ela é bem importante porque ela tem uma série de informações, todas elas vitais para nós, tá? Ela diz para mim qual é o fio, ela diz para mim se esse fio é absorvível ou inabsorvível, ó. Podem verificar aqui, ó. Aqui embaixo, ó, natureza absorvível, ó, multifilamentar, absorvível e natural, que é aquela classificação primeira lá que nós tínhamos, lembra? O monofilamentar, ele é multifilamentar, o Catigu, absorvível e natural, né? Então, vamos ver aqui se eu consigo pegar o Catigu simples. Ó, eu tenho o Catigu simples. Catigu simples, ele está esterilizado. Cadê? Aqui ele tem o tamanho da agulha também, ele diz quantos envelopes tem, ele diz qual é, por exemplo, o tamanho do fio,
Ele diz aqui, ó, 75 centímetros do tamanho do fio, tá? Aqui também, ó, tipo A, absorvível, né? Ok? E aqui ele diz, inclusive, que depois a gente vai ver as agulhas, o tipo da agulha que é. O mononylon, por exemplo, tá? Mononylon 4 zeros, tem 45 centímetros de fio, é um fio, aqui, ó, monofilamentar, sutura não absorvível, ok? Ó, aqui, ó, seda trançada, 4 zeros, é um fio, eu acho, o seda é multifilamentar, mas é fio para sutura não absorvível. E aqui ele fala sobre o fio e ele fala sobre o tamanho da agulha e a curvatura da agulha também, que nós vamos ver depois. Certo? Então, pessoal, vamos lá. Eu agora vou propor para vocês um exercíciozinho para nós fazer em sala agora. Oh, que coisa feia. Volta. Deixa eu tirar aqui da apresentação. Opa. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar para vocês aqui. Opa. Aqui. Eu vou postar para vocês aqui, ó. Vejam aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu quero que vocês escrevam, tá vendo aqui, ó? Estão vendo os fios aqui? Todo mundo consegue ver os fios? Sim. Tá. Sim. Então, vejam esses fios aqui e descrevam aí para mim. Escrevam aí num rascunhozinho. Em ordem crescente. Crescente é do mais fino para o mais grosso. Crescente. Ele cresce, né? Então, do menor para o maior. Então, do mais fino para o mais grosso. Então, vejam aí, desses 5 fios que tem aí, qual é o fio mais fino? Qual é o segundo mais fino? Qual é o terceiro mais fino? Qual é o quarto? Qual é o quinto? Né? E assim sucessivamente. Eu vou dar meio minutinho aí para vocês pensarem. Vamos lá, façam aí. Seu Matheus, dá licença. Ai, vou ter que desligar meu microfone também. Estão ouvindo a musiquinha aí? Não. Não? Eu tô ouvindo. Bem baixinho. É. Pronto, gente? Sim. É que tem um monte igual, né, professora? Ah, viu a pegadinha da professora aí? Pegadinha da professora, não é pegadinha do Eu já malandro, fiz, é porque pegadinha da tá igual. professora. Não tem maior. Vai pela lógica, né? Mas aí tem repetido. É. Então, assim, ó, pessoal, vamos lá. Então, do mais fino para o mais grosso, né?
A resposta já estava aqui, né? Porque eu já tinha colocado. O 4.0 é o mais fino. O 4.0 é o mais fino. Tá? Depois o 3.0, depois o 2.0. Isso. Tá? Então, sempre que nós vamos escrever, gente, a gente vai escrever ele sempre assim, ó, 4.0, ou como vai estar aqui em cima. A gente, quando escreve, deixa eu inserir aqui. Quando a gente escreve, a gente muitas vezes não consegue fazer, a gente não consegue escrever ele, por exemplo, eu vou pedir para ele digitar aqui, ó, 4-0, tá? Ele vai ficar muito longo se eu fizer, e daí colocar uma vírgula, né? Para a gente escrever. Então, o que que a gente optou? Na hora da escrita, a gente pode pôr ponto, né? Então, por exemplo, 4.0, aí eu tenho mais, além do 4.0, eu tenho o 5.0, depois eu tenho o 2.0, e aí depois eu tenho o 00. E agora, o que é isso? O que é 00? 00 é porque é mais grosso, porque é 0.0, isso? Não, é uma forma, vocês vão verificar que tem algumas empresas, alguns fios que eles usam essa denominação. Por exemplo, em vez de eu escrever 2.0, eles colocam 00. 00 não são 2 zeros? Sim. Sim. Então, 2.0 é igual a 00. Daí se fosse 3.0, eles fariam 3 zeros. Isso. Aí, o que aconteceu? Conforme foi fazendo a evolução dos fios, né? Os fios foram ficando mais finos, com tecnologia, conseguiu-se fazer fios cada vez mais finos, então ficou muito, muito difícil, por exemplo, de eu fazer uns 6 zeros, né? 6.0. Né? Aí eu pego aqui e começo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu, como é que eu vou contar 6 zeros ali numa caixa, né? Um fio com 6 zeros, eu tenho que estar contando. E eu estou precisando desse fio correndo. E até porque pode confundir, né, professora? Exatamente. Pode confundir. Um 5 zeros com 6 zeros. Isso. Então, o que aconteceu? Então, eles fizeram para facilitar, eles fizeram desta forma: 6.0, 7.0, 2.0, 3.0, tá? Ok, gente? Professora? Oi, Sim. perdão? Professora, isso vai pedir aonde? Na farmácia? Aonde? Geralmente o centro cirúrgico, geralmente, ele tem uma farmácia ou um depósito de materiais estéreis, tá? Dentro do próprio centro cirúrgico, ok? Que daí a gente tem que prestar bastante. Né? Não, você vai lá buscar. Por isso vocês têm que saber. E a gente tem que... Isso, vocês vão ter um nome. E a gente tem que prestar bastante... Isso, prestar bastante atenção. Prestar bastante atenção, porque vai que o médico pede 3.0, aí a pessoa vai lá e pega rapidinho, né? Pega o 3. Só que o 3 é um calibre bem mais grosso que o 3.0. Aí dá tudo errado. Né? E depois tem mais um complicador, que é o tamanho da agulha, que faz uma diferença enorme, que nós vamos ver daqui a pouco. Por isso que eu estou dizendo, nós temos que entender bem como é que funciona o fio, para depois a gente encaixar a agulha nele, tá bom? Sim. Beleza? Então, tá bom. Entendido como é que funciona a questão dos fios grossos e mais finos? Como é que funciona esse processo? Sim. Tá, então tá bom. Tranquilo, gente? Sim. Ok. Show. Então, valeu.
Aqui vamos deletar, aqui eu vou deletar de novo, porque senão depois eu me embabando. Muito bem. E aqui nós vamos começar a falar um pouquinho de cada um dos fios daí, né? Então, por exemplo, aqui a gente já está falando sobre o catigu, tá? Eu trouxe alguns fios que mais são usados para a gente entender um pouquinho mais aonde eles são usados e quais as características deles, tá ok? Só para a gente lembrar disso, depois vocês podem olhar isso melhor para tentar entender. Então, vejam só, a absorção mais rápida do fio, do catigu, é de 5 a 10 dias, tá? Ele é o que mais é utilizado para locais que sejam de fácil recuperação. Por exemplo, a boca é um lugar onde, por exemplo, se você bate hoje a boca, corta hoje, né? O que vai acontecer? Amanhã você já vai sentir que está melhor. Depois de amanhã, muitas vezes você já nem percebe, porque a proliferação de células na boca é muito intensa, porque ela não pode deixar nada aberto, porque o corpo pode se contaminar. Então, é um local que ele regenera muito rapidamente. Mesma coisa é quando você queima a língua, né? A língua é uma dos locais que mais tem regeneração celular, porque você queimou a língua agora, no final da tarde, você ainda vai estar sentindo, mas já não vai estar sentindo a mesma coisa. Já vai estar melhor, e amanhã você nem vai lembrar que você queimou a língua, né? Então, é uma regeneração muito rápida. 24 horas, a boca, a língua, elas regeneram as células delas numa velocidade incrível. Então, o catigu, quando você trabalha com o catigu, ele faz isso de 5 a 10 dias, ele faz essa absorção, tá? Perde atenção em duas semanas, né? Que vai dar aí os 14 dias, né? Tá? Utilização do catigu subcutâneo, né? São sempre tecidos friáveis, são tecidos frágeis, são tecidos delicados, né? E ligadura de vaso. Imagina, para fazer ligadura de vaso é juntar veia com veia, artéria com artéria. Então, imagina a delicadeza que o fio tem que ser, né? Tá? O catigu também, ele tem uma característica dele que é bem legal, tá? Que é o cromado, né? Que é aumentar um pouco a sua resistência, que é o catigu cromado, ele tem o sal do ácido crômico, né? Ele tem uma força têncil de 2 a 3 semanas, e a utilização dele é em intestino, bexiga, peritônio, ligadura de vasos maiores e mais profundos. Então, claro que o catigu simples, né? O catigu simples vai ser usado em vasos pequenos. Se o vaso é maior, eu tenho que usar uma coisa um pouco mais resistente, porque ele vai ter uma força maior também, né? Quando eu falo do Dexon ou do Vicryl... Oi? Então, Oi? aquelas bariátricas, essas coisas... Professora, então aquela tipo de bariátrica é fechada com esse... Assim, ó, vocês têm que entender cromado, uma né? coisa, que as cirurgias, elas são utilizadas, os fios, eles são utilizados por camadas, tá? Nós temos 7 camadas no corpo, tá, gente? Principalmente no abdômen. No abdômen, no tórax, nós temos 7 camadas. E cada camada vai um fio determinado. Não que não possa repetir o fio. Eu posso usar o fio, por exemplo, de catigu lá dentro, lá no intestino, e posso utilizar o catigu também aqui no subcutâneo, que é na parte adiposa, tá? Mas eu vou ter, no mínimo, de 4 a 5 tipos de fios diferentes em cima da mesa cirúrgica. Deu para entender? Então, na bariátrica, se ela for feita por vídeo,
Eu uso geralmente um catigu para aproximar a parte de aponeurose, né, que é a parte dos furinhos lá, e eu uso um fiozinho de mononylon para aproximar as bordas da parte externa do tecido, do abdômen. Mas, se eu fizer parte aberta, se eu fizer isso de forma aberta, aí vai bastante fio. Né? Se eu abrir o abdômen, como era feito antigamente, hoje em dia eles fazem bastante a bariátrica via vídeo, né? Então, via vídeo, daí não tem tanta sutura, porque eles colocam um anel, eles cortam, eles clampeiam, né? Eles colocam um clamp, né? Eles não fazem um corte de retirada, eles simplesmente fazem um pinçamento do estômago, né? Eles pinçam o estômago e fica um clamp lá. Esse clamp não dá para tirar, mas fica lá. E aí não passa, né, nada de alimento para o outro lado. Então, é um processo assim, um pouco diferenciado. Ok? Entendido? Sim. Então, tá. Quando a gente fala do Vicryl ou do Dexon, né, que são os sintéticos absorvíveis, né, a vantagem dele é que eles têm força têncil de 15 dias, a força máxima deles está em torno de 15 dias, mas eles vão começar a ser deteriorados ou vão ser absorvidos em torno de 45 dias. Então, dá tempo de o tecido fazer toda a sua cicatrização. Feridas infectadas, também ele trabalha muito bem. Ele é absorvível, né? A reação tecidual dele é muito baixa e a capilaridade, quer dizer, eu consigo ter circulação normal naquele local, que é muito importante. A utilização do Dexon ou do Vicryl é no peritônio, nos músculos, na aponeurose, no subcutâneo, principalmente na parte intradérmica, tá? E laqueadura de vaso. Laqueadura é secção, é corte, não é corte, é estrangulamento, né? Eu vou amarrar aquele vaso, tá? Deixa eu só ver aqui o próximo. E esse aqui. Aqui nós temos o seda, que é um inabsorvível, tá? Então, até agora nós estamos falando dos absorvíveis. Agora, aqui ele é um inabsorvível. Então, o seda tem a vantagem que ele tem uma força tensional ad eterno, ele não perde a tensão dele. Ele não é irritante, né? É barato o fio de seda, não tem muita elaboração para ele, é um fio qualquer. Ele é fácil a esterilização, o nó dele, depois de dado, ele fica muito firme e a cicatrização é bem interessante. A desvantagem dele, que o fio de seda proporciona aquele pontinho de infecção lá, que a colega colocou antes, né, que ele ajuda a fazer infecção, porque ele acumula bactérias ali. O tempo de operação dele, o tempo operatório é bem complexo para ele, por causa do fio. Se ele fica muito tempo exposto, ele acaba ficando duro, daí é duro de manusear ele. Utilizado em bexiga, rim, ureter, porque são locais que são extremamente ácidos e ele resiste bem. E ele é considerado sempre um corpo estranho pelo nosso organismo, porque ele não consegue fazer a síntese com o nosso organismo, tá? Dentro desse processo, daí nós temos também a utilização da seda, né, que é o fechamento de paredes, cirurgias gastrointestinais, cirurgias oftálmicas, cirurgias torácicas e cirurgias ortopédicas. Nós temos o algodão, tá? O algodão também é natural, mas ele é inabsorvível, tá? Então, ele não desaparece. Ele, depois que colocado ele no organismo, a não ser que você coloque ele
para fazer sutura externa. Aí você vai lá e tira o ponto. Mas depois de suturado na parte interna, eu não consigo mais tirar esse algodão, tá? Porque eu tenho que abrir tudo de novo, né? Então, vantagens, né, do algodão. A reação tecidual, tipo assim, ele não causa alergia, ele é mais barato, tem força, a ferida é uma ferida que não é questão de ser forte, mas ele tem uma resistência bem grande, né? A força tensional dele, em termos de tração na pele, é pequena, não é uma tensa forte. E a esterilização dele é muito fácil. As desvantagens do algodão: maior tempo operatório, porque ele não desliza tão bem, quebra com facilidade depois de contato com o sangue, e grande resistência. Essa resistência, gente, é que ele, por exemplo, assim, para ele ser digerido ou fagocitado, ele às vezes causa reação como se fosse infecciosa, tá? Então, isso para nós, para fazer o uso interno, é meio complexo. Utilização em cirurgias gerais. O algodão, o seda e o linho eram os fios que se tinha, assim, ó, lá na década de 60, 70, gente, os fios que tinha para fazer cirurgia era catigu, simples e catigu cromado, seda, linho e algodão. Ponto. Não tinha mais outros fios, tá? Para sutura se usava seda, era uma coisa bem utópica, linho então nem se fala, era o algodão. Todos os hospitais tinham na base deles o algodão e não tinha muitos tipos de grossura de fio. Era 2, 3 tipos de fio e olha lá, né? Então, essa variedade de fios, essa variedade de numerações, vamos dizer, de calibres, é uma coisa vamos ver, sei lá, uns 50 anos para cá, nem isso. 50 anos não, dá uns 30 anos para cá, né? Uns 30 anos, 30 anos para cá, a gente teve um boom da indústria e, com isso, a gente também melhorou muito a parte de tecnologia em termos de fios, ok? O nylon, que seria o mononylon, o mononylon, ele tem uma vantagem, ele não causa nenhum tipo de transtorno na parte capilar. O que é isso? Ele não estrangula o tecido. Não é irritante, ele é flexível, ele é forte, e ele, quando faz um nó, ele faz nó naquele local, ele não causa uma tensão em volta dele, tá? As desvantagens é que ele tem uma alta elasticidade, e isso é uma desvantagem. É difícil de manuseio, porque ele escorrega, né? E perde a resistência, porque você tem que segurar bem firme, porque como ele escorrega, às vezes você não amarra direito. Ele é utilizado em cirurgias arteriais e fechamento de paredes, principalmente em pele, né? O mononylon é utilizado muito em pele. É um característico de fechamento de parede, né? Parede, que eu quero dizer parede externa. O aço, que seria o Aciflex, então nós temos ele com resistência grande, né? Inerte aos tecidos, quer dizer, ele não se mete com os tecidos. A força dele dentro da ferida é grande. Ele é maleável, tem grande força tensional, não é gerador de infecções e é facilmente esterilizado. Mas ele tem as suas desvantagens também. Desvantagens do aço, então. Difícil o manuseio, ele tem uma certa flexibilidade, uma certa elasticidade. Os nós dele, como eu disse para vocês, eu não consigo dar nó em aço. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar as duas pontas, que nem eu faço com arame,
e torcer com o alicate. Então, não é uma pinça qualquer que torce esse fio de aço, tá? Tem que ser um alicate mesmo, aquele de ferreiro, de pedreiro, de eletricista, né? Aquele alicate que a gente usa em centro cirúrgico. Só que o alicate lá no centro cirúrgico é o mesmo, comprado em casas de ferramentaria, tudo. Não tem nenhum tipo de invólucro diferente, não é em inox, nada. Não é recoberto por aço cirúrgico, ele é aquele ferro mesmo. E aí o que acontece? Ele é esterilizado em óxido de etileno, e aí ele mata todos os micro-organismos e fica estéril, tá? Então, o fio também ele é opaco no raio-x, então ele não aparece direito, então também não é bom, tá? E o uso dele é limitado, quer dizer, eu não posso usar em qualquer lugar ele, tem que ser lugar que realmente ele tenha necessidade. E aí a gente especifica 2 processos, principalmente a questão do externo, né, que é onde é utilizado, e algumas partes ósseas, principalmente, por exemplo, quando você quer fixar metatarsos, quando você quer fixar falanges, então você transfixa com o fio de aço, tá? Ok? Utilização geralmente em cirurgias, né? São finos, bem finos, daí você pode até fazer em cirurgias. Os médios em paredes, principalmente na parte do externo, né? E os mais grossos você utiliza para fixar os ossos, né? Tipo, quando a gente fala em fixar osso, a gente usa o fio de Aciflex, né? E o Aciflex, ele é um fio que você, dependendo da espessura dele, você consegue colocar na furadeira e ele vai descendo e vai entrando como se fosse um parafuso, tá? Então, ele vai entrando dentro do... Deixa eu só abrir aqui. Pessoal, quando a gente usa o Aciflex, não sei se vocês já viram, quem quebrou o dedo assim aqui, eles põem um fio de aço, transfixam o osso, vai passando ele até onde fez a fratura. Vocês já viram isso? A Neuza quebrou dela e eles botaram um botão na ponta. Coisa mais linda o meu ficou. Sério? Era o fio de aço. E eles botaram um botão. Eu acho que era para segurar o fio, né, professora? Isso mesmo. Fale aí, Neuza, como é que foi Não, colocar... Ah, tá travando aqui a minha internet, mas foi colocado o fio de aço e na ponta foi colocado o botão mesmo para segurar, porque quebrou em 3 lugares o meu osso. Meu Deus. É para gerar estabilidade, daí o botão, né? Isso. Depois eles só puxaram o fio para fora, né, Neuza? Sim, só puxaram. Uhum. Então, os fios de aço, quando eles são... vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que só o meu vídeo que não está legal, mas a voz eu acho que continua normal, né? Sim. Tá. Então, assim, quando a gente trabalha com fio de aço, a gente tem aquelas 3 classificações, que é o bem fino, o médio e o grosso. Nos dedos, quando é transfixado o osso, por exemplo, vão utilizado fios mais grossos, fios de aço, né? Então, esses fios de aço a gente chama de fios de Kirchner, tá? É bem comum, né? Então, só para vocês se familiarizarem, se vocês forem para o centro cirúrgico e o médico disser, eu vou usar Aciflex ou eu vou usar fio de Kirchner é esse fio de aço, mas Kirchner é o nome do inventor, como eu disse para vocês, tudo que tem em centro cirúrgico, que tem nome, geralmente sobrenome, ele vem do inventor dele, tá? Então, Kelly, Crowley, Cocker, Halstead, Finocchietto, Volkmann,
Tudo é sobrenome de alguém que inventou aquele equipamento, né? Tá certo? Então, o fio de aço ou o fio de Kirchner é o cara que inventou. Kirchner é o cara que inventou o fio, mas pegou um fio lá, devia ter alguma necessidade, não tinha o que fazer, não tinha como suturar, não tinha como fixar, não tinha que botar tala no cara. Foi lá e disse, cara, eu vou passar um fio aqui, me dá um fio, sei lá, de marceneiro aí. E aí foi lá e transfixou, deu certo, daí ele provavelmente disse, ó, vamos fazer fios assim, assim, para passar em ossos. E aí eles criaram o fio de Kirchner, tá? Okay. Deixa eu só concluir aqui com vocês, que é a parte que algumas anotações, na verdade, né, sobre os fios ainda, e aí depois eu vou deixar para a próxima aula as agulhas, para vocês digerirem um pouco agora os fios primeiro, e na próxima aula a gente fala sobre as agulhas, e aí a gente completa esse trabalho aí que que eu vou passar para vocês depois, tá bom? Beleza? Então, vejam só, considerações. O nylon e o polipropileno, que seriam o mononylon e o polipropileno, causam reações inflamatórias discretas, finas camadas de tecido conjuntivo. Então, assim, não é uma coisa muito grande, não é uma coisa que chama atenção, mas precisa ser olhado para quem é alérgico. Aço reage minimamente, ação de corte, né? Tempo de absorção, marca, calibre, condições biológicas dos tecidos. Então, é bem importante a gente avaliar essa questão do aço, né? Então, quanto ele realmente precisa ser utilizado. Em relação às infecções, geralmente, quando ocorrem as infecções, ocorre o amolecimento do tecido, o tecido degenera com coágulos, rompe a linha da sutura e o fio. Então, os monofilamentares têm capilaridade, então a reação tecidual é mínima. Então, isso geralmente acontece nos multifilamentares. As infecções são mais propícias para os multifilamentares do que para os monofilamentares, que é aqueles que têm um fio só, né? O que mais acontece de inflamar são onde tem mais de um filamento. Vamos lá, criança. Isso. O que é isso aqui, gente? Todos os fios, tanto os absorvíveis como os inabsorvíveis, eles são fagocitados. O que é? Lembram da fagocitose no sangue? Gente, lembram da fagocitose no sangue? Quem são os fagócitos do nosso sangue? Gente, eu nunca ouvi essa palavra, eu acho. Não, são as plaquetas, professora, ou eu estou enganada? Está enganada. São o que? Os glóbulos brancos. Glóbulos brancos, né? Isso, os glóbulos brancos. Para que servem os glóbulos brancos do corpo, gente? Lá no sangue, os leucócitos. Células de defesa. Isso. E os fagócitos, ou a fagocitose, que é o processo de acontecer, os fagócitos são grandes leucócitos modificados que vão fazendo o quê? Quando tem um inimigo ou quando tem sobras de batalha, os fagócitos são os limpadores do nosso organismo. Eles vão digerir todas as impurezas causadas pelas batalhas. Quando sai pus, é porque os fagócitos não conseguiram digerir tudo a contento, porque a batalha foi muito grande. Então, eles não conseguiram assimilar tudo. Então, sobrou, e aquilo fez um acúmulo, tá? Então, os fagócitos, né, que são parte dos leucócitos, é um derivado do leucócito, ele faz parte do grupo dos leucócitos, eles degradam e assimilam
pelos tecidos em que são implantados os fios. Então, os fagócitos, junto com algumas enzimas, são responsáveis por simplesmente triturarem, comerem os fios absorvíveis. Mas eles também agem nos fios inabsorvíveis, fazendo o quê? Eles geram um campo de enzima em volta do fio e dentro desse, eles fazem como se fosse essa enzima e eles criam tipo um casulo em volta desse fio inabsorvível. Como esse fio não dá para digerir, como esse fio não dá para eles comer ele e destruir ele, o que eles fazem? Eles inutilizam ele. Eles simplesmente envolvem ele num casulo e esse cara não está mais sendo visto como um inimigo. Por quê? Porque ele está inutilizado, ele está preso dentro de um casulo. Entenderam como é que funciona? Então, os fagócitos são responsáveis por comer, Meio né? que Ou uma por digerir. cicatrização, né? Oi? É meio que uma cicatrização ali, Isso. para não se tocar com o tecido, outra parte do tecido. Né? Isso mesmo. Isso mesmo. E aí, quando a gente fala em aderências, né? As aderências que o médico fala, depois, você fez uma cirurgia e você está com aderência no abdômen. Aderência é nada mais, nada menos do que a cicatrização dos fagócitos e dos englobamentos que os fagócitos fizeram em torno dos fios. Isso chama-se aderência. Ok? Entendido isso, gente? Sim, professora. Tranquilo? Então, assim, ó, Sim. mais uma palavra que vocês aprenderam, né? Quando forem para estágio, por favor, se falarem em fagocitose, vocês já sabem o que é, né? São os limpadores de pus. Isso, são os caras que fazem a limpeza, são o hot router. Eu tava tentando lembrar, mas agora eu lembrei aonde que eu tinha visto. É nos exames, nos nossos exames de rotina. Lá tem os fagócitos, agora eu lembrei. Sim, senhora. Quando eles fazem a descrição no hemograma, eles têm toda a parte de glóbulos vermelhos, né, que seriam os hematócitos, né? E depois nós temos os leucócitos, que é a parte da parte branca, né? E lá nós temos basófilos, nós temos os fagócitos, nós temos bastonetes, né? Os próprios glóbulos brancos em si, né? Então, lá nós temos uma descrição e os fagócitos são um tipo. E se o fagócito está aumentado, é sinal que o corpo está em constante ataque. Quando eles aumentam, é sinal que o leucócito aumentou, né? E que, geralmente, a parte vermelha diminuiu, ou que a parte vermelha está sendo produzida mais intensamente para poder suprir a necessidade da parte branca. É um sinal de infecção, né? É um sinal de infecção. Sempre que tiver presença, é sinal de infecção. Ele não vai te dizer aonde é a infecção, mas ele vai dizer que você está infeccionada com alguma coisa. Eu estou lutando em algum lugar. Tá ok? Entendi. Então, tá bom. Por isso que é tão importante a gente aprender como que funciona a parte dos hemogramas, dos exames, né? O hemograma, ele nos traz uma resposta muito grande para uma série de situações. Quem olha, às vezes, não dá o devido valor, tá? Mas no hemograma a gente tem uma gama bem grande de informações do paciente. Ok? Então, tá bom. Deixa eu só concluir aqui. Os fios de origem sintética, eles são hidrolisados. Hidro vem da onde, gente? Hidro vem de água. Isso. Lisados, lisa quer dizer que absorve água, tá?
Então, os sintéticos, todos os fios sintéticos, quando com a reação com a água, com os líquidos do corpo, eles são degradados e assimilados pelos tecidos de cicatrização, que é aquilo que eu falei. Então, por exemplo, em algum momento eles entram em contato com as enzimas, né? E acabam fazendo o casulo, ou acabam sendo assimilados pelos tecidos de cicatrização. Também são divididos em 2 grupos, né? Sintéticos e biológicos. E aí, esse processo, essas sínteses de cicatrização, eles têm reações diferentes. Alguns quase desaparecem, você não consegue ver, e outros que ficam fazendo essas pequenas reaçõezinhas ali, que são os casulos que eu comentei com vocês. É um nome estranho usar casulo, mas é só para vocês imaginarem como é que ele funciona, tá? Só continuando. Toda sutura interage no organismo, causa reação inicial nos tecidos, e a reação inicial da sutura é uma reação inflamatória, exudativa e proliferativa. Depois, principalmente nos tecidos, nos fios inabsorvíveis, a reação tecidual é mínima, sem reação vascular aguda. Algodão e seda têm fase exudativa intensa. O que é uma fase exudativa? O que é um exudato? É pus? Pus, secreção, né? Tá? Perda de resistência têncil, né? Quer dizer, o fio perde a resistência. E quando é poliéster e seda, a sutura compacta, capsula, a cápsula dele é fibrosa. Então, é aquilo que eu falei, faz aquela cápsula fibrosa, tá? Só para a gente lembrar algumas questões que a gente já tinha comentado, né, no decorrer, e para a gente deixar isso por escrito para vocês também lembrarem. Gente, então assim, ó, até aqui eu vou trabalhar com vocês hoje, ok? As agulhas eu vou trabalhar com vocês na semana que vem. Uma coisa que eu queria colocar para vocês. Eu vou colocar no grupo agora, hoje à noite, 7 horas, vai ter um grupo, vai ter uma live de uma menina que trabalha bastante com o pessoal da prefeitura, e ela está fazendo uma live para falar sobre um processo chamado comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar? Não. Não? Então, assim, ó, comunicação não violenta é uma forma de abordagem de comunicação sem agressão. Sem agressão verbal, sem irritação, sem, sabe? Você olhar para o outro e tentar entender o que é que o outro quer, e muitas vezes são coisas que você não está entendendo que o outro tá, por que o outro está reagindo daquela forma grosseira, né? E aí ela vai mostrar alguns parâmetros, né, que está sendo usado nessa comunicação não violenta, e o resultado tem sido assim bem fantástico. Então vejam só, eu vou passar o linkzinho para vocês, chama Roda de Conversa. Ela é voltada aos profissionais da área de saúde, tá? Então vai ser hoje às 19 horas. Aqui embaixo no coisa vai ter o endereço do link, é pelo Zoom também, tá? Então vocês podem ir ali, clicar e entrar sem problema nenhum, né? E é aberto ao público, se vocês quiserem assistir, todo mundo pode assistir. Não sei se ele vai ficar gravado, tá? Mas enfim, ele vai estar no Zoom. Então, assim, é um convite que eu faço, que eles têm feito um trabalho bem interessante nas unidades de saúde, né? Nos PAs, a questão da empatia, a questão de você não tratar mal a pessoa que está te ajudando, né? Fazer um processo de escuta, que nem eles falam, né? Para você tentar entender a pessoa. E para nós, profissionais de saúde, isso é fundamental, gente. Nem sempre
um grito de um paciente, um xingamento de um paciente, é você para ser atingido, tá? Nem sempre esse xingo é para nós. Então, a gente tem que olhar para esse outro lado. A gente tem que começar a entender que o mundo não quer nos agredir, que o mundo está pedindo ajuda para a gente. Quem vai para uma unidade de saúde, quem vai para um hospital, está indo lá para pedir ajuda, né? Então, mesmo que ele grite, mesmo que ele xingue, às vezes não é isso que ele quer fazer, mas é o desespero dele, é a necessidade que ele tem de chamar atenção para o problema dele. Às vezes mas é egoísta isso. Eu não sei, isso é julgamento meu, eu não estou na pele daquela pessoa. Então, gente, é bem importante a gente quebrar um pouco isso e olhar de uma outra forma. Por isso que eu queria trabalhar com vocês a parte de humanização. Queria muito que vocês assistissem essa conversa, né? Essa live. Não é obrigatório, cada um faz o que achar que é interessante. Eu vou estar trabalhando, não tem como. Mas assim, vejam só, vocês têm que começar a trabalhar de uma outra forma, porque vocês vão ser agentes de mudança. E não é os outros que têm que mudar. São vocês que têm que mudar. Oi. É que tem, assim, ontem eu estava conversando sobre isso, porque eu sempre falo que eu sou responsável pelo que eu falo e a professora pelo que a professora entende, de como a gente recebe, depende. Só que, ao mesmo tempo, eu sou muito nojentinha no jeito que eu falo. Vamos supor assim, daí eu fiquei pensando, vamos supor se uma cliente vem e tem coisas que me irritam, 22 anos, né? Aí chega aqui, quer queira, quer não, eu ganho por dia. Então, eu estou contando com aquilo lá, a gente já meio que se organiza. Aí, se ela chega aqui e fala, eu vim, mas eu vou te pagar só semana que vem, aquilo não, só na outra vez, aquilo não vai me fazer, eu tenho que aprender a entender, só que daí eu sou muito direta, eu já falo assim, não, mas podia ter falado antes, porque eu já me programei agora, mas agora tu já está aqui, entendeu? Eu sou muito nojenta na forma que eu me expresso. Não é isso, Leila. Eu sou muito... Eu solto, eu tenho que aprender a... Tipo, é porque ela podia ter me falado pelo celular, podia ter dito, Leila, eu vou depilar, mas eu vou pagar mês que vem. Claro que pode vir, sem problema nenhum. Mas se me fala ali no seco, eu respondo no seco. Mas assim, olha, eu cuido muito disso. É que assim, por isso mesmo que a gente precisa aprender, em alguns momentos, a olhar para dentro da gente. Essa quarentena, para mim, ela foi muito importante, porque eu fiz muitas reflexões em relação a isso. Eu sou uma pessoa que não gosto de brigar, não é o meu esquema brigar, eu fujo de briga. Mas se você me acuar, eu brigo pior que um leão. E para me tirar da briga depois que eu morder, cara... Eu também sou assim. Tá? Então, assim, mas eu nunca bati em ninguém, tá? Eu também não, mas eu tenho uma língua afiada, pode ter certeza. Mas isso eu aprendi olhando para mim, tá? E uma das coisas que a gente precisa olhar é o quanto, muitas vezes, eu trabalhei muito com pessoas saudáveis, né? E não eram nem pessoas doentes. Então, o quanto isso, a forma que as pessoas falavam, a entonação da voz, a postação de entonação da voz era complexo para mim. Então, isso tudo não era da pessoa, era meu. Eu tinha que olhar para mim. E me irritava. Por quê? Para aquela pessoa, ela estava falando o normal dela, mas aquilo me irritava. Mas por que me irrita isso? Né? Então, assim, não é culpa da pessoa. Às vezes eu tenho que olhar para mim, por que aquilo está me incomodando? Então, tem uma série de coisas que no dia a dia a gente olha e a gente não percebe. E a gente reage. A gente não pensa, a gente reage. E nós, profissionais de saúde, é complicadíssimo nós agirmos só na reação. Porque aí a gente é taxado de grosso, a gente é taxado de estúpido,
a gente é taxado de cavala, né? A gente é taxado de ignorante, de burro, que a gente não sabe o que fazer, daí a gente agride. E chega, né, gente? Chega. A gente está estudando, a gente está fazendo as nossas coisas, a gente está buscando conhecimento para quê? Para ser menosprezado por outras pessoas? Não, a gente precisa nos valorizar. E quem vai valorizar isso? Os outros? Não, os outros não sabem o que eu passei, os outros não sabem valorizar. Eu preciso me postar de forma que eu valorize esse processo. Então, assim, é ter calma, é ter um processo mais tranquilo, é racionalizar isso. E essa palestra eu já assisti outras vezes com a Camila, ela é minha amiga, e é muito legal. Ela mexe com a gente para fazer a gente pensar nos nossos sentimentos. E, geralmente, a gente não quer pensar nos nossos sentimentos. Tá? Legal. Então, é bem legal. Quem puder assistir, ela está fazendo um trabalho bem interessante. Se vocês olharem, quem conhece o pessoal de unidade de saúde há mais tempo, lembra como que era o tratamento nas unidades de saúde antigamente. Era muito no tranco e barranco. Eu mesma fiquei assim bem impressionada de uns 2 anos para cá, como tem mudado o tratamento dos profissionais de saúde nas unidades de saúde. E eles têm trabalhado muito isso, né? A questão da empatia, a questão do respeito. Para você ser respeitado, você precisa respeitar. Então, assim, elas perguntam com calma, elas não ficam gritando nos corredores. Antigamente, a gente ia na unidade, fulano, ciclano, ficha tal. Hoje você não ouve mais isso. Você vai nas unidades, eles têm lá os monitores, fulano de tal, sabe? Tem o bububu, tem o buzuzu da unidade em si, mas não tem gritaria mais. Tem as pessoas para responder, tem as pessoas para marcar a consulta. Não, a senhora tem que marcar a consulta, tem que vir outro dia, tem que fazer assim. A senhora pode ligar antes, pode fazer assim, pode fazer assado. Então, assim, esse é o jeito da gente começar a trabalhar e mudar a nossa imagem frente à população e frente aos nossos pacientes. Tá ok, gente? Alguma dúvida sobre os fios? Vamos dar uma olhadinha agora, né? E vamos, qualquer coisa, na semana que vem a gente dá mais uma recapitulada, tá bom? Professora. Lembrei de uma coisa, só rapidinho. Fale você. A respeito dos fios aí que estava falando, eu lembrei, eu fiz uma cesárea, eu tive um parto cesáreo, e assim, depois de muitos anos, saiu um ponto. Eu passava a mão em cima e sentia, né? Aí tu tá falando daqueles que são absorvíveis ou que fica lá, né, no organismo. Isso. Mas com o tempo, mais de ano, eu acredito que mais de 2 anos, ele saiu. Sim, pode. O que acontece? Quando a gente tem... Porque, como eu disse para vocês, o cirurgião faz em camadas, né? Nós temos 7 camadas, tá? E ele, para cada camada, ele usa um fio adequado dentro da percepção dele, que vai causar menos resistência. Por exemplo, na aponeurose, que é um pouco mais rígido, né? Eles geralmente colocam um inabsorvível. E o inabsorvível, o corpo vai reagir, vai fazer um casulo. Mas aquilo que lá naquela tirinha lá ele falou, ele também vai fazer o quê? Ele vai trabalhar de tal forma que essa cápsula pode ir movimentando essa cápsula e ela pode expelir, tá? Pode acontecer, é normal, tá? Tem pessoas que fizeram isso há 20 anos, a última cirurgia fizeram há 20 anos
e de repente começa lá no local, começa a coçar, faz tipo uma irritação, daí faz um pontinho, faz tipo uma espinhazinha, né? Isso. E aí a pessoa vai mexendo naquilo ali, quando vê, ela diz, meu, mas tem um negócio duro aqui. E ela vai puxando, quando puxa, é um fio com nó. Foi exatamente isso. É normal isso, é normal. Sinal que teu corpo é muito sábio, Rosilda. Teu corpo é muito sábio. Ele diz, esse negócio aqui eu não quero, manda embora. Pois é. Ah, tá. Bem legal. Ok, gente? Mais alguma coisa? Ô, professora. Pode falar. Essa live que vai ter, a professora vai mandar o link para a gente no grupo? Vou mandar no grupo. Beleza, então. Tá bom? Fale, Leila. Espera aí, que meu filho estava me ligando, daí eu mandei ele desligar, senão eu não sei atender. Eu quero parabenizá-la em nome de todos pelo dia do obrigada. professor. Quero agradecer eu sou chorona. Agradecer toda a dedicação. A gente acha que uma professora assim, de verdade, assim, muito, é verdade. Sabe, que fica com a gente, que se preocupa de verdade com o nosso saber, com o nosso aprender. E a gente é muito grato pela tua vida. Obrigada. É verdade. Verdade. Gratidão. Deu para dar aula. Isso eu tenho que melhorar em mim, porque senão... Isso eu tenho que melhorar em mim também, porque eu sou muito emotiva. Meu irmão falava que eu tinha que trabalhar na novela. Leila, isso é uma dádiva. Isso não é uma coisa ruim, não, Leila. Isso é uma dádiva. A gente poder expressar. Mas com cada paciente que eu vou dizer, eu amo tua vida, e daí eu já vou chorar, eu tenho que melhorar. Você vai ver que quando você estiver lá na frente deles, você vai até se emocionar, mas ele vai entender. Eu sempre fui muito chorona, e eu nunca me arrependi, né? Porque, na verdade, eu acho que assim, você compactuar com o paciente, mas sem sair da tua realidade de posição. Né? Se manter a postura, né? Exato. Acho que não tem problema nenhum. Acho que não é demérito, né? Tá bom? Não, mas lá em casa é muito engraçado, porque qualquer coisa que está acontecendo, ou se alguém fala alguma coisa, aí todo mundo já me olha. Para ver se eu estou chorando. Então tá, obrigada, viu? Obrigada, gente. Até segunda-feira, tá bom? Bom fim de semana. Tchau. Para todos. Um abraço.